livro do profeta Isaías. Nós retornamos então ao profeta Isaías, no capítulo de número 54, para nós terminarmos esse capítulo, que nós começamos já há 2 quinta-feiras. E agora nós, se Deus quiser, vamos terminar esse capítulo 54 do livro do profeta Isaías. Então, a perícope, o trecho que será alvo do nosso estudo hoje, é do versículo 11 ao versículo 17, como está aqui na nossa projeção, não é isso? Isaías, capítulo 54, 11, 17. Irmãos, eu farei a leitura então, como nós costumeiramente fazemos aqui, eu lerei a palavra do Senhor, e aí você, por favor, preste atenção ao que o Senhor nos diz, e nós passaremos então a estudar a palavra do Senhor para nossa edificação, nosso consolo. Então, olha aí o versículo de número 11. O que o Senhor diz através do profeta Isaías? Ele diz assim, o Senhor: ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com a argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então nós lemos o texto, nós oramos também de antemão, nosso irmão Diácono Gil pediu a Deus que nos abençoasse no estudo da palavra, que hoje contemplará essa perícope, esse trecho. E olha só então, a gente lembra mais uma vez o tema maior, por assim dizer, que tem nos conduzido, olha lá, desde o capítulo 49. Então nós estamos quase no fim dessa sessão, dessa grande sessão, 49:1 até 55:13. Então a gente está próximo de chegar aqui, que a gente está terminando o 54. Então a gente está terminando essa sessão. E o tema dessa sessão aqui é este aqui, a grande libertação. Sempre lembrando que a grande libertação faz referência, ou é uma referência, àquela libertação espiritual que o servo de Yahvé providenciou ou operou em favor do povo de Yahvé. O Senhor Jesus Cristo libertou o seu povo dos seus pecados, carregando sobre si esses mesmos pecados, levando-os no madeiro, ali pagando o preço por eles. Nós vimos isso, em Isaías 53. O servo sofredor, ele tomou as iniquidades do povo do Senhor sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós somos sarados. Essa é a grande libertação. Ok? A introdução a esse trecho aí de 54, do capítulo 54, de 11 a 17. Isaac. Embora a imagem poética agora mude de uma esposa restaurada, como nós vimos no início do capítulo 54, para uma cidade reconstruída, como vocês perceberam aí logo no início da leitura, as suas pedras, eu jogarei uma argamassa, eu construirei muralhas. Está falando de uma cidade, Então a figura passou de uma esposa que foi restaurada em seu casamento para uma cidade que está sendo reconstruída. Certo? Vamos ver isso com calma. O foco permanece o mesmo, ou seja, a restauração que o Senhor promove ao seu povo.
Só vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente explicar um pouco isso aqui. Eu quero que vocês, por favor, como vocês sempre fazem, né, irmãos, estejam concentrados aqui. O capítulo 54 apresenta uma mulher estéril que estava abandonada e que Deus deu a ela muitos filhos. Vocês se lembram do que quando a gente viu esse início do capítulo 54? Que Deus dizia assim àquela mulher: alarga as tuas tendas, porque tem que haver muito espaço para que caibam seus filhos. A gente viu isso. Então, uma mulher estéril, que não tem filhos, Deus a fará ter muitos filhos, uma grande descendência. Na quinta-feira passada, nós vimos uma mulher que estava casada com o seu marido, mas que foi infiel, foi rebelde, e o seu marido se irou contra ela por um tempo. Mas depois o amor desse marido a fez vir de volta. Ele foi buscá-la de volta. E agora nós vemos aqui uma cidade que estava destruída, assolada, sendo reconstruída, gloriosa e cheia de promessas, de paz, de segurança, de herança. Tudo isso, a estéril que tem muitos filhos, a esposa que foi abandonada por seus pecados, que é trazida de volta ao amor do marido, e uma cidade derrubada que é reconstruída, tudo isso fala de uma coisa só. Do que fala? Lismar e José. Da redenção que Deus opera em seu povo, pecador. Ele nos pega lá miseráveis e nos exalta, nos transforma, nos faz a imagem e semelhança de seu filho. É disso que está falando. Da mulher estéril, cheia de filhos. Da mulher abandonada por seus pecados, voltando ao amor de seu marido. E de uma cidade destruída, que é levantada de novo. Tudo isso são figuras da mesma realidade espiritual. Deus está salvando pecadores e transformando eles em justos. Essa é a ideia aqui. Ok? Então, por isso que eu falei, a gente começou aqui na introdução, falando que embora a imagem poética agora mude, porque aqui no início foi de uma esposa restaurada, e agora no texto que nós lemos, 11:17, é de uma cidade reconstruída. O foco permanece o mesmo. A redenção que Deus opera por meio de seu servo. Ok? Olha, como no livro de Neemias, lembra do livro de Neemias? Da reconstrução dos muros, lembram-se? A questão real é a reconstrução de um povo. Mas que a reconstrução dos muros se converte num veículo para esse fim. Lá em Neemias. Né? Em Neemias fala de uma reconstrução dos muros. Mas o que está sendo reconstruído lá mesmo? É um povo. É um povo que está sendo reconstruído lá. Um povo que está sendo animado, restaurado. E o símbolo é a reconstrução dos muros. Você já viu? É interessante isso, né? Quando você vai na casa de alguém e essa casa está arrumada, está enfeitada, está cuidada, você tem uma noção mais ou menos de como a pessoa da casa está. Não é verdade? Quando você vai numa casa que está toda desarrumada, as louças estão todas na pia, sem lavar, está tudo sujo, é um retrato um pouco da pessoa, né? Do estado da pessoa. Tudo tem a ver com pessoas. As coisas que estão ao redor só refletem isso. Então a ideia lá da reconstrução dos muros, na verdade, o que está sendo reconstruído? É um povo. É um povo que está voltando lá do cativeiro e começando a confiar em Deus de novo. Chamado a voltar e viver para Deus. Porque vivendo para o pecado, eles foram lá para o cativeiro. E agora eles têm que voltar e reconstruir a sua vida. Essa é a ideia aqui. Ok? Assim como Neemias, Deus está construindo um povo para ele. Está mais do que uma cidade. É um povo que Deus está construindo. Ok? Então, aqui também a criação de um povo que tem vida abundante é primeiramente descrita em termos de construção de uma cidade gloriosa. Então, aqui Isaías fala poeticamente, simbolicamente, de uma cidade sendo erguida. Mas o que ele quer mostrar com isso, essa figura de linguagem, é que quem está sendo construído mesmo é um povo que serve a Deus. É um povo que ama a Deus. Esse povo é glorioso e bonito, como uma cidade cheia de pedras preciosas. Então, essa é a ideia. É interessante que até no Novo Testamento a gente tem essa comparação, né, de prédio e povo, né? Porque Pedro vai dizer assim: vós sois a casa de Deus, vós sois as pedras vivas.
Lembra Pedro falando? Vocês sois pedras vivas. Ou seja, a igreja são vocês. Deus está construindo um templo, que são vocês. Vocês são as pedras. Então aqui, o povo é a cidade. Essa cidade gloriosa que Deus está construindo. Ok? Então isso é importante para a gente entender o nosso texto. Tá? A nossa estrutura, o nosso tema ainda, aqui vai terminar hoje, né? Que é todo o capítulo 54, é esse aqui. Um convite à alegria, né? Ao canto. Por quê? Porque Deus deu aos pecadores, por meio da obra do seu servo, lá no capítulo 53, segurança, paz e retidão. O povo pecador, outrora, é chamado a cantar. Por que é chamado a cantar no capítulo 54 que a gente está vendo? Porque no capítulo 53 que a gente passou nele, Jesus morreu por eles. E os limpou da iniquidade e os salvou da ira. Então agora, no 54, Deus chama eles a cantar pela obra do servo que foi feita. Agora vocês podem cantar. Agora vocês podem se alegrar. Porque agora vocês têm no servo, em Cristo, segurança, paz e retidão. Ok? Vamos lá então? Olha só a estrutura do nosso texto aqui, no capítulo 54, a partir do 11 até o 17. A gente vai falar da cidade embelezada, mas que a sua fundação é retidão. E da cidade segura, em que sua condição é de retidão. Perceba que é muito fácil para entender o paralelismo aqui, ó. Cidade, cidade. Retidão, retidão. Muito fácil. Então, a cidade embelezada é uma figura do povo que foi estabelecido em justiça. A beleza dela mesma é a retidão. Deu para entender? A beleza daquela cidade é a retidão do povo dela. O que faz essa cidade que Deus está construindo bonita é a retidão do povo. E a cidade segura, o que traz segurança? É andar em retidão. A segurança dessa cidade tem como base o quê? A justiça. Quem anda na justiça, quem anda segundo a vontade de Deus, está seguro. Então essa é a ideia. Uma cidade bela é uma cidade onde habita a retidão, onde os habitantes dela são justos, fazem o que Deus quer. Uma cidade segura é uma cidade que anda segundo a vontade de Deus. Essa cidade está segura para sempre. Ok? Então, mais do que Diácono Luiz e Rebeca, mais do que falar de uma cidade aqui, está falando de um povo que Deus está construindo. E a marca desse povo é a retidão. Esse povo é um povo que faz o que Deus quer. Foi salvo para isso. Ok? Então, olha aí. Vamos lá, então, começar aqui com essa primeira parte aqui, que é a cidade embelezada. Essa primeira parte aqui, 11 e 12. Alguém lê para mim, por favor. 11 e 12, por favor. Ó tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada. Eis que eu sentarei os teus pés, com argamassa colorida, e fundarei sobre os aflitos. 12 também, Ana, por favor. Farei os teus baluartes de rubim, as tuas portas de carvão, e toda a tua muralha de pedras preciosas. Está vendo que é a linguagem de uma cidade que está sendo reconstruída? Como é que a gente sabe que ela está sendo reconstruída, Bárbara e Coraci e Raquel? Porque veja como o texto começa. Ó tu aflita, arrojada e desconsolada. Então, ou seja, Deus está falando para uma cidade que foi destruída. Uma cidade que foi arrojada, cercada de tormentas, né? Acuada pelas dificuldades e provações. É como se fosse uma cidade que foi invadida, que foi cercada e o exército inimigo destruiu essa cidade. Aí Deus volta para ela e fala, cidade, você está derrubada, destruída, mas eu vou te reconstruir. É a mesma ideia do pecador. Deus chega para o pecador e diz, você destruiu a sua vida por meio de pecados. Mas eu, por meio do meu filho, meu servo, vou reconstruir você. A linguagem é essa. Então, olha só. Antes, então, Isaías tratava de uma mulher, como a gente viu, né? No início do capítulo 54, uma mulher que foi desamparada por seus próprios pecados. Seu marido a deixou por um tempo. Agora, nós vemos uma cidade aqui desconstruída. Aí veja o versículo 11, como continua. Eis que eu quem aqui? Quem está falando? Quem é que está falando de você? Deus. Eis que é Deus que está falando. Porque quem vai assentar as pedras dessa cidade?
quem vai levantar, quem vai ensinar os filhos dela? É Deus. Certo? Então veja, essa cidade vai ser reconstruída não por méritos dela, não pelos recursos dela, mas Deus vai fazer isso. Às vezes o pecador está tão miserável, tão destruído, que ele não tem esperança mais. Mas se ele invocar a Cristo, ele será salvo. Porque Cristo tem todo o poder de reconstruir a vida de alguém. Ok? Então ele está dizendo aqui, eis que eu. É Deus que vai levantar essa cidade. Não são os recursos que essa cidade tem, mas Deus em sua riqueza fará isso. Então olha só, continuando. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei. Está falando de fundamentos, né? Tá vendo? Aquilo que é escondido. Você não vê os fundamentos da cidade, certo? Você vê os muros, vê as torres, mas o fundamento você não vê. O fundamento é debaixo da terra. Certo? A argamassa, não é, Isaac? Está debaixo da terra. Hã? O alicerce, não é isso? Você não vê. Só que olha o cuidado de Deus com essa construção, por assim dizer, que é a construção do seu povo. O alicerce, a parte que não se vê, é toda bonita, é cheia de pedras preciosas. Você já viu alguma construção de um prédio que no alicerce, na parte escondida, tem pedras preciosas? O engenheiro falou, o engenheiro, junto com o arquiteto, o pessoal da construção, na engenharia civil, falou assim, vamos encher aqui embaixo, de rubi, de pedras preciosas, vamos colocar... Já pensou, Luiz? O Luiz é entendido, né, do assunto. Já pensou e falar assim, que desperdício, gente. Que isso, vamos colocar lá em cima na torre, para todo mundo ver. Mas a ideia aqui é que Deus faz isso lá dentro, onde ninguém pode ver. Isso quer dizer que Deus trabalha em seu povo internamente. Ele nos faz belos onde ninguém pode ver. Legal, né? Como a argamassa da cidade está sendo cheia de pedras preciosas. Olha só, olha as pedras aí. Assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras, né? As safiras são aquelas pedras azuis lindas, né? E aí veja o versículo 12. Farei os teus baluartes de rubis. Rubis são aquelas pedras vermelhas, né? E carbúnculos. Carbúnculos são uma espécie de rubis também. São uma espécie de rubi brilhante, só que de uma cor vermelha a fogo. É um tipo de rubi, o carbúnculo. Então veja, tá vendo que, Tânia, tá vendo que tem esse texto, ele tem que ser mais do que uma cidade, porque a edificação dela é tão, assim por assim dizer, tão exagerada de beleza que não pode ser uma cidade, né? Como a gente falou aqui. Quem é que colocaria na alicerce da cidade, ali na rubis e tudo mais? Ninguém. Então esse texto tem que falar mais do que uma cidade. Está falando de pessoas, de um povo precioso para Deus. E Isaías usa essa linguagem poética para falar disso, né? Então veja, irmãos, Deus nos faz ricos por dentro, por fora. Ele começa uma obra no coração. É por isso que o crente verdadeiro, ele é verdadeiro no coração. Ele é circuncidado no coração. Lembra do que Paulo falou? Não é o Filho de Deus o que é circuncidado na carne, mas é o que é circuncidado no coração. O que a obra acontece lá dentro. Então, como são os nossos pensamentos? São preciosos? Os nossos pensamentos são sujos ou limpos? Como é que é dentro da gente? Esse povo que Deus está construindo, Elidinai, é um povo que tem pensamentos que edificam, puros. Lembra o que Paulo diz? Se alguma coisa bela, virtuosa, que edifique, que tenha boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tá vendo? É o que é precioso deve ocupar o seu pensamento. E é esse povo que Deus está construindo. Um povo puro internamente, um povo belo aqui dentro. Ok? Vamos lá? Olha só, o 12 é o externo. Farei os teus baluartes, as tuas torres, as tuas portas, a tua muralha, tá vendo? Agora saiu do que ninguém vê para o que todo mundo vê, Valéria e Rosinha. Então, o que não via é nos fundamentos, lá do versículo 11. E o que vê é... E aí, Isaac, tem uma coisa maravilhosa, né? Porque às vezes
talvez você já tenha encontrado gente que diga assim, eu sou crente, eu creio em Deus, mas o que ele faz, o que todo mundo vê dele, diz o contrário. A pessoa fala assim, eu tenho um coração puro, mas o comportamento dele, as palavras que saem da boca dele, a maneira que ele olha, o que ele vê, não é puro. Deve ter alguma coisa errada. Porque o povo que Deus constrói, essa cidade que Deus está construindo, ela é bela por dentro e por fora. Jesus não disse que, através da palavra dele, né, do Espírito dele, ele não diz que é aquilo que sai da boca é o que vem do coração? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se o teu coração é cheio de coisas boas, é o que a tua boca vai falar. Agora, se você anda fazendo o que é errado e diz que crer em Deus, eu e você estamos mentindo. Porque o povo que Deus cria é um povo belo por dentro, nos alicerces, e no que é visível, é bonito também. Como diz o versículo 12. Ok? Ok? Então a gente passou essa primeira parte aqui, uma cidade embelezada. Só que agora, o versículo 13 e 14 vão explicar do que Deus está falando. Lembra que eu falei que é mais do que uma cidade, mas quem habita nela? A cidade é bela porque os seus cidadãos são belos. Os seus cidadãos são justos. Então, o versículo 13 e 14, eles vão explicar o versículo 11 e 12. É como se Isaías estivesse dizendo assim, olha, Deus não está falando de uma cidade mesmo literal não, viu gente? Ele está falando de um povo belo. Olha só o versículo 13 e 14. Alguém lê, por favor? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecidos em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegarás. Está vendo que Isaías passa, a Deus, né, por meio de Isaías, passa de falar da cidade para falar dos filhos da cidade, das pessoas que residem nela, porque os teus filhos serão ensinados. E eles não terão medo. A opressão não chegará a eles. Então, a ideia é, essa cidade que Deus usa como exemplo, está falando do povo. É do povo que é ensinado. Irmãos, não é belo espiritualmente só para quem é crente. Só o crente consegue enxergar isso. Viu? O ímpio jamais vai ver beleza nisso. Mas não é belo espiritualmente ver alguém que é ensinado por Deus. Alguém que faz o que é reto. Por exemplo, você está aqui no prédio da igreja e você, infelizmente, você vê, estou supondo aqui, né? Só um exemplo, tá? Você vê, embora possa acontecer, né? Obviamente, você vê um irmão ofendendo outro irmão. E aquele irmão, ele não retruca, ele não ofende. Ele se cala, ele suporta. Não é belo isso? Não é belo quando um irmão pede perdão a outro irmão? Isso tudo é belo. É disso que está falando o texto. É uma pessoa que foi ensinada por Deus. E conhecer pessoas que são ensinadas por Deus, que aprendem, é uma glória. Você vê beleza nisso. E é disso que o texto está falando. Olha só o versículo 14. Melhor, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz de teus filhos. Deixa eu te fazer um negócio aqui, que eu quero que vocês olhem para esses dois versículos e vejam comigo. Eles têm uma dinâmica, uma relação assim, AB, AB. Eu vou explicar. É a letra, né? AB, AB. Vou explicar. O versículo 13 começa com filhos justos. Por quê? Por que são justos? Porque eles serão ensinados do Senhor. Não é o Senhor que ensina a justiça e a retidão, não é? O que Deus ensina? A justiça, fazer o que é correto, não é? Então, ok. Versículo 14, no início, fala de justiça. Serás estabelecido em justiça. Então, você tem no início do versículo 13, a letra A, digamos assim, né? O primeiro ponto. A1. E no 14, você tem o A2. Por quê? Porque ambos falam de justiça, que é aquilo que Deus ensina a seus filhos. Deus está nos ensinando a ser justos. Não é isso? Quando Deus fala assim, não matarás, não roubarás, não terás outro diante de mim.
Lembra-te do dia de sábado. O que ele está ensinando? Justiça. O que é correto fazer. Então, o início do versículo 3 tem a ver com o início do versículo 14. Porque Deus ensina os seus filhos a serem retos. E aí o final dos dois versículos, que aí é B1, B2, na relação AB a B, o final dos versículos 13 e 14 falam do resultado da retidão, dos filhos andarem em retidão. Olha só o resultado. E será grande a paz, versículo 13. Então, ou seja, quando os filhos são ensinados pelo Senhor, o que eles têm? Paz. E versículo 14. Essa cidade será estabelecida em justiça. Os habitantes farão a justiça. Qual que é a consequência? Eles viverão longe da opressão e não terão mais o que temer. E do espanto também não vão temer, porque ele não chegará a ti. Tá vendo? Viver em justiça, consequência, paz. Viver em justiça, consequência, não mais temerão opressão. Não terão medo mais de nada. Ok? Então a relação é: justiça traz benefício, traz bênção. Justiça traz bênção. E essa justiça é operada por Deus, porque Deus é que está construindo a cidade. Deus é que infunde a justiça do Filho em nós. É que nos molda a exemplo de seu Filho, o servo justo. Vamos ver isso. Então vamos lá. Versículo 13, voltando lá, uma vez que a gente entendeu isso. Teus filhos, todos os teus filhos, serão ensinados do Senhor. É interessante, olha só o Isaías 54. Alguém lê para mim, por favor? Isaías 54. Mas deixa aberto aí 54, né? Para a gente voltar com mais facilidade. Mas alguém lê 50, versículo 4. Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Perfeito. Irmãos, o erudito é aquele que foi ensinado, certo? Fulano é erudito, ele estudou muito. Ele aprendeu muito. Todo erudito, para ser o erudito, ele tem que ter sido antes o quê? Em si, tem que ter estudado, não é isso? Pessoas eruditas fazem isso, elas estudam, certo? Olha só o povo dessa cidade, versículo 13. Todos os filhos dessa cidade serão o quê? Ensinados do Senhor. Sabe o que Deus está fazendo para deixar essa cidade bela, Vitória? Ele está tornando Marlinéia e Marcos, essa cidade, esses cidadãos dessa cidade, parecidas com um servo. Porque quando a gente lê o 54, esse texto fala do servo, que é Jesus. E ele me deu língua de erudito, o servo falando, é Jesus falando. E ele, o Deus Pai, me ensinará o que falar. Tanto que a gente está vendo no Evangelho de João, e quando Jesus está discutindo com os judeus, ele diz assim: eu tenho dito que meu Pai tem me revelado. Várias vezes em João, Jesus diz assim: eu tenho dito que meu Pai tem me enviado a falar. Eu falo da parte do Pai. Aquilo que meu Pai me dá a conhecer, isso eu tenho dito. Então cumpre o que Isaías falou no capítulo 50, versículo 4. Ele me tem dado língua de erudito e tem me ensinado a falar. Só que agora nessa cidade bendita, todos os homens dessa cidade começam a aparecer com um servo, com um filho. Assim como o filho foi ensinado por Deus, assim os cidadãos dessa cidade também são ensinados por Deus. Então veja, a beleza da retidão dessa cidade, que está sendo fundamentada em justiça, é parecer-se com um filho. Os cidadãos começam a se parecer com um servo de Yahvé. É por isso que ela é bela. Porque a gente começa a se tornar como Jesus. E essa é a beleza nossa. Vamos lá. Olha só o versículo, continua 13. A segunda parte. E será grande paz. E será grande a paz. Não é isso? De teus filhos. Então a ideia aqui é que pela obra do servo, lá no 53, que traz paz, né? Não é? Jesus traz paz, não é? Olha só, eu vou ler 2 versículos. Do Novo Testamento. Olha o que Paulo diz. Vocês vão lembrar desse aqui. Justificados, pois, mediante temos, por meio do nosso Senhor, então nosso Senhor Jesus Cristo é que nos dá paz com Deus, certo?
Então, quando Isaías diz assim, e será grande a paz de teus filhos, essa paz veio por causa do servo do 53. E o servo é Jesus. E Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do servo, que Isaías falou, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, em Colossenses 1, diz assim, e que havendo ele, Jesus Cristo, feito paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz. Então, novamente, é o servo de Yahvé, no 53, que faz agora no 54 a cidade, os seus cidadãos terem paz. Porque ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E é paz, olha só que maravilha. Jesus é a nossa paz com Deus. Por que a nossa paz com Deus? Porque a gente não teme mais a Deus. A gente não tem medo mais de Deus. Para Ele punir nossos pecados. Por quê? Porque Cristo pagou os nossos pecados. Ele mesmo providenciou isso. Então nós não temos mais medo de Deus. Nós respeitamos Deus. Mas ter medo como se Deus fosse alguém que vai nos oprimir, nos destruir, não mais. Então Jesus é a nossa paz com Deus, é a nossa paz conosco mesmo. Porque agora, quando eu peco, ao invés de eu ficar abatido para sempre, eu vou a Deus por meio de Jesus. Eu sei que eu terei o perdão. Então eu fico em paz comigo. Eu não tenho mais culpa. Eu não sou mais culpado. Então eu tenho paz comigo. E paz com o próximo. Porque o Senhor Jesus me ensinou, assim como eu fui perdoado, a perdoar também. Então eu estou em paz com Deus, comigo mesmo e com o próximo. É esse cidadão que recebe paz abundante. Tanto que Isaías diz, e será grande a sua paz. E será grande mesmo. Porque nós temos paz com Deus, paz conosco mesmo, em Cristo, e paz com os nossos irmãos, a quem nós perdoamos quando falham conosco. Nós conseguimos viver em paz por causa de Cristo. Se nós não nos perdoássemos, nós não viveríamos em paz. Mas por causa de Cristo, da graça dele, do seu poder que opera em nós, nós conseguimos viver em paz. Então ele é a nossa paz. Ele é toda a nossa paz, com Deus, conosco e com o próximo. Então por isso que Isaías diz, e será grande a paz de teus filhos, por causa da obra do servo. Olha o versículo 14. A consequência, então, aqui o versículo 14 é dizer, a consequência de tornar-se discípulo do Senhor não é só ter paz ou inteireza, mas também justiça. A ideia é a seguinte, Jesus criou um povo para ele. Jesus criou um povo, lá em Isaías 53 diz que depois do servo sofredor ter sofrido, lá diz assim, ele verá a sua posteridade. Depois de ter derramado a sua alma, ele verá a sua posteridade. A ideia de posteridade lá, o termo é descendência. Então a ideia de que Jesus vai ter uma descendência. Quem é a descendência de Jesus? São esses cidadãos dessa cidade. São os filhos dessa cidade. Somos nós. O povo que Deus está construindo. O povo que Deus está levantando. Então olha só. Esse povo não tem só paz. Esse povo também anda em justiça. Olha o versículo 14. Será essa cidade estabelecida em justiça. Ou seja, os cidadãos, os que moram nela, serão retos. Longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará em ti. A retidão, a justiça, é a pedra fundamental sobre a qual a cidade é levantada. Nós lembramos aqui, irmãos, que a ausência de retidão é que expôs a cidade à ira do Senhor. Por que Jerusalém foi destruída? Por que Jerusalém foi destruída? Por falta de retidão. Por que Deus entregou a Jerusalém aos babilônicos? Por falta de retidão, por pecado. Mas quando tem retidão, a cidade repousa segura. Deu para entender? Então, qual que é o nosso fundamento de estar seguro? É a nossa retidão própria? Não propriamente. Mas a nossa segurança está fundamentada na retidão de Cristo. Na justiça dele. A justiça dele é a nossa segurança. Ele é chamado justiça nossa. E Jesus é chamado a minha justiça. Eu tenho uma justiça, não minha própria, mas a de Cristo. Ela é minha. Então Deus me olha pela justiça de Cristo. Ele não olha os meus pecados mais. O sangue de Cristo cobriu os meus pecados. Então agora Deus não vai me destruir. E eu posso estar seguro.
Por causa da retidão da justiça. Minha, propriamente? A de Cristo. E é óbvio que esse Cristo que me justifica diante de Deus e aí me traz segurança, é o mesmo que me santifica. Então veja, primeiro Cristo nos justifica, para depois nos fazer justos. Deu para entender? Ele primeiro resolve o nosso caso judicialmente. Ele paga a dívida diante de Deus, a nossa dívida. E agora Deus não tem mais nada contra nós. Depois disso, ele começa a nos fazer justos de fato. Então primeiro ele te justificou diante de Deus. E o que ele está te fazendo agora com você? Ele está te tornando justo de fato. Ele está te fazendo a imagem de Jesus. A imagem dele mesmo. Para você ser justo como ele é. Ok? Ele te justificou quando você era um pecador. Te salvou e te livrou da ira. Pronto. Não mais ira. Não mais condenação. Agora, você pode ser feito justo mesmo. Por isso que você começa, depois de salvo, você começa a abandonar o seu pecado. Você começa a fazer o que é certo. Porque Jesus agora, depois de ter justificado a você, está te tornando justo mesmo. Está te fazendo a imagem dele. E é isso que está acontecendo. E é isso que Deus prometeu acontecer aqui em Isaías. Que aconteceria em Isaías. Então olha só. Essa cidade será estabelecida em justiça. E aí veja assim. Veja aí. Longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. A ideia aqui, meus irmãos, é que aqueles que vivem debaixo da justiça de Cristo e por isso vivem em retidão, não tem o que temer. Não tem mais o que temer. Então daí Deus diz, longe da opressão. E é interessante aqui que na tradução nossa, ela não pega muito o espírito do hebraico, né? Porque aqui no hebraico é um imperativo. É como se o texto dissesse assim, para longe da opressão. É como se estivesse falando para você. Vai para longe da opressão. É como se fosse uma ordem para você. Que Deus diz aos cidadãos dessa cidade que ele está levantando. E a ideia é a seguinte. Pela obra de Cristo, essa ordem, ela pode ser realizada. Se não fosse Cristo, Deus te falaria, vai para longe da iniquidade, vai para longe da opressão, mas você não iria, você não tem força. Mas porque Cristo morreu por você, Sofia e Irineia, Deus pode te ordenar, Irineia, para longe do pecado. E você pode obedecer. Porque agora o Espírito de Cristo te fortalece. Então essa ordem, ela está aqui, porque lá no capítulo 53, Cristo nos deu condição, porque morreu por nós e nos perdoou. E agora a gente pode obedecê-lo no poder do seu Espírito. É por isso que essa ordem está aqui. Longe da opressão, longe da injustiça. E a gente pode responder. Ok? E aí veja, e do espanto você não mais temerá, porque ele não chegará a ti. Então não há mais o que temer nessa cidade que está fundamentada na retidão. A de Cristo, de fato, que é a nossa paz. Então nós não temos mais o que temer. Ok? Nós podemos fugir do pecado e sem medo do temor, do terror chegar em nós. Porque Cristo é a nossa salvação. Olha só, eu coloquei aqui uma frase de um teólogo, eu vou lê-la aqui, né? De fato, vou abrir aspas aqui, sobre essa questão. Eu fiz questão, enquanto eu estudava, eu fiz questão de separar essa frase, que eu achei ela magnífica. Olha só o que um teólogo diz. A relação, presta atenção, por favor. A relação entre justiça e segurança, porque está falando de justiça e paz, justiça e segurança. Ó, mal nenhum chegará a você. Então, quem anda em justiça, quem crê na justiça de Cristo, tem segurança. Então, ó, a relação entre justiça e segurança não é acidental, ou seja, não é à toa que essas coisas estão juntas. Agora veja isso aqui, que maravilha. Continua o teólogo. Este mundo transitório não tem segurança. Todas as coisas passam e fenecem. Tudo que é antigo e confortável é substituído por novo e estranho. Tudo que para nós era antigo e confortável é substituído por um novo e estranho. Se buscarmos segurança aqui, jamais a acharemos. Porque esse mundo tudo muda. Certo? Pensa só,
Se você coloca a sua segurança, aí eu paro aqui para falar eu mesmo, né? O teólogo para aqui. Se você coloca a sua segurança no dinheiro, o dinheiro muda, é instável. Pode vir uma crise. Se você colocar a segurança em pessoas, pessoas mudam. Então, nesse mundo tudo passa, tudo fenece. Então, veja, eis o que ele fala. Agora, continuando a citá-lo. Mas os que têm se sujeitado a tornar-se discípulos do Senhor Jesus, em quem a paz e a justiça já vieram a habitar por meio da graça de Cristo, esses descansam nos propósitos eternos de Deus. E assim nada pode perturbá-los. Isso é segurança. Pense só comigo o que esse teólogo diz. Se você coloca a sua segurança em Cristo e em seus propósitos eternos, não importa quanto este mundo mude, você sabe o final de tudo. Então você está seguro, porque você olha lá para o final. Se você não crê em Cristo, não crê em Deus e no propósito, né, maior de Deus e sua obra, no fim dos tempos, você vai ficar inseguro sempre. Muda governo, tira governo, o que vai acontecer? A minha esposa agora tá mudada, o meu marido tá meio bagunçado, os meus filhos estão rebeldes. Se você colocar essa segurança nisso, você nunca terá segurança. Mas se você colocar em Cristo, em seus propósitos eternos, pode o mundo todo virar uma tormenta. Você está sempre seguro, porque você sabe como é que vai acabar. Você está olhando lá para o consumador de todas as coisas. Isso é segurança. Por isso Cristo é a nossa paz, nesse mundo turbulento. Ok? Vamos lá para a segunda parte aqui, final? A cidade segura, olha aí, 15 e 16. Alguém lê, por favor? Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá nenhum. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, para destruir. Perfeito. Irmãos, essa cidade que é o povo de Deus, né? Lembra que aqui a cidade é uma figura que aponta para o povo que Deus está levantando, os pecadores que estão sendo restaurados, que estão ficando belos, certo? Como a gente tem dito. Então essa cidade bem fundamentada na justiça do servo, e que partilha dessa mesma justiça, ela é segura agora, veja aí, a cidade segura. Ela é segura agora na soberania do Criador. Pois nenhum ataque virá contra ela sem autorização divina. E por consequência, qualquer ataque que venha, falhará. A segurança que Deus promete é para agora. Então veja só. Essa cidade se tornou bela, essa cidade tem paz, mas não quer dizer que paz é ausência de problemas. Porque no versículo 15 diz assim: eis que poderão suscitar contendas. Então veja, se poderão suscitar contendas, então essa paz não significa paz no sentido de ausência de problema. Ela é mais do que isso. É uma paz muito maior do que ausência de problema. É uma paz que excede todo o entendimento. Vocês lembram quem falou isso, né? Uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, você está cercado de problemas e você tem paz. Por que você tem paz? Porque o Criador soberano não permitirá que nada saia do propósito dele, que é lhe salvar finalmente. Olha só o versículo de número 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Então, ou seja, ainda que haja intenção de homens maus contra a igreja, o povo de Deus, essa cidade bela, essa intenção má não prosperará. O que conspira contra o povo de Deus é que cairá. Lembra o livro de Esther? Quando... Perfeito. Né? O general lá trama contra ele, né? O tio de Esther, não é isso? Para enforcá-lo, lembra? E prepara a forca direitinho para ele. Amã, lembra? Mordecai, que é
tio de Esther, é porque Mordecai tem nome de vilão, né? Mas nesse caso é o herói. Mordecai era tio de Esther e Amã era o homem mau da história que queria enforcar Mordecai. E ele prepara a forca para Mordecai, pede autorização do rei para dar fim aos judeus e acontece tudo, está acontecendo tudo de acordo. Aí você lembra a reviravolta? Né? O rei fica sabendo que os judeus eram um povo bom e tudo mais, e aí ele inverte as coisas, e aí o rei entra na sala lá e vê Amã implorando para a rainha, para ter misericórdia dele, mas vê ele em cima dela, entende mal, aí resolve enforcar Amã. E aí o servo do rei diz, olha, só quer enforcar Amã? Aí o rei, eu quero. Pois tem uma forca que ele mesmo preparou na casa dele lá. Ah, então manda enforcar ele lá. Ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para o servo de Deus. Ele está falando que aqueles que tramam contra o servo de Deus, eles mesmos cairão. Daí é a paz. Quer ver? Olha a prática disso. Você está num lugar e você desconfia que tem um grupinho ali falando mal de você. A paz que excede todo entendimento não quer saber. Ele não se preocupa. Ele não quer saber o que estão falando de você, se estão tramando alguma coisa. Ele vai dormir em paz, por quê? Porque ele sabe que Deus será fiel ao que disse. Aqueles que conspiram contra você cairão diante de ti. Pronto. Vá trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, vai confiar em Deus, vai louvá-lo. Esqueça os seus inimigos, Deus cuidará deles. É por isso que Davi, lá quando estava sendo perseguido por Saul, conseguiu dormir em paz, né? Deito-me logo, pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. E o que aconteceu com Saul? Deus o destruiu. O que aconteceu com Absalão? Deus o destruiu. Então não se preocupe com isso. Não entre nesse joguinho de querer saber o que estão falando de você, a calúnia que estão levantando. Sirva a Deus e esqueça disso. Deus dará fim a estes. É desta paz que Deus fala. Porque ela está fundamentada na soberania dele. Ele disse, nada vai prevalecer contra ti. E olha o argumento, o fundamento dessa paz, para que nós descansemos em Deus, é porque Deus é soberano e ele é Senhor de tudo. Olha o que ele diz no versículo 16. Eis que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz as armas para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Então veja só, aqui Deus criou o que tem habilidade humana, que é o ferreiro. Deus criou o artifício mecânico, a arma. Deus faz acontecer o propósito maligno, o destruidor. E faz acontecer o resultado, não prevalecerá. Então, tudo está no controle soberano de Deus. Tudo. Ele diz assim, eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo para fazer a arma, para o devido fim, também criei o destruidor. Eu tenho controle sobre todo mundo, sobre todos os ímpios. E aqui a ideia é a seguinte, o controle de Deus é tão grande sobre os ímpios, que Deus permite que ação e reação aconteçam. Ação e reação. É tão grande que Deus não pega os homens como os fantoches. Deus controla permitindo que os homens desejem o mal, caminhem fazendo o mal, mas tudo no fim vai sair como Deus quis. Mas Deus permite, porque Ele controla soberanamente todas as coisas. Daí Ele fala, eis que poderão suscitar contendas contra vocês. Os homens são maus e eles tramam. Mas olha, eu criei o ferreiro, eu criei a arma, eu criei o destruidor. Eu fiz tudo isso. Então, um homem mau pode querer fazer o que for. A coisa vai acabar do jeito que eu quero. Isso é um poder que só Deus tem. Por isso Ele é Deus. Que Ele dá, de certa forma, livre agência aos homens para fazer o que quiserem. Só que Ele permanece no controle. Quando Judas quis vender a Jesus, entregar Jesus por 30 moedas de prata, ele fez o que ele queria. Mas Deus é tão soberano que
dentro do plano de Deus, Deus deixou Judas tocar o plano dele, debaixo do seu plano eterno e propósito que permanece. E tudo acabou como Deus quer. O seu filho indo à cruz e ressuscitando dos mortos. E Judas se enforcando. Mas Judas fez o que queria. Então daí, podem suscitar contendas. É verdade, o homem faz muitas coisas más. Mas tudo vai acabar como Deus quer, porque Ele é Senhor de tudo. Então, você vai, tem assassinatos no... Quer ver? Essa semana ontem, né? Eu fiquei sabendo de uma tragédia, né? De um filho de um bebezinho, filho de um pastor, que ele foi dar pegou uma mamadeira, foi dar pro bebezinho, e deu, e não esperou o bebezinho gorfar, né? E deitou o bebezinho do berço, né? E saiu para se arrumar para ir para a igreja. Quando a esposa chegou no quarto, ele tinha morrido engasgado. Isso é uma tragédia, né? Uma tragédia, não é isso? Uma tragédia. Uma tragédia que pode haver com culpa, né? Com culpa. Aí o culpado é você. Você esqueceu, você não... É uma tragédia. Só que a fé... veja, essas coisas acontecem. Nós estamos num mundo falho. As pessoas... Por exemplo, esse pastor, ele falhou. Ele falhou. Nós estamos neste mundo de maldades, de falhas e tudo mais. Mas a fé olha sempre além. Deus tem um propósito. Deus sabe por que essas coisas acontecem. E nós confiamos nele sempre. Isso que a fé faz. Ela vai além de tudo. Ela passa por tudo isso. E crê de que Deus sabe o que está fazendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas eu sei que a tua mão está em todas as coisas. E que o Senhor é poderoso para consolar aquela família. E tirar a glória do teu nome no meio disso tudo. É disso que está falando o texto. Essas coisas acontecem. Mas eu, Senhor, faço todas as coisas. Eu tenho controle sobre tudo. Confia em mim, diz Deus. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Então é disso que o texto fala. Vamos terminar? A conclusão aí no versículo 17. Sua condição é também de a fundação da cidade é de justiça. Ela foi fundada na justiça de Cristo. E os cidadãos dessa cidade começam a ser retos. Como Cristo, que é o fundamento dessa cidade, é também. Ok? Então olha aí, versículo 17, né? A parte final. Depois de tu a condenarás, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então já falou dessa questão, né? De que nenhuma conspiração, nada contrário vai prevalecer, porque Deus controla e domina tudo. Em prol da sua glória e em prol do seu povo. Eu quero pegar o finalzinho aí, essa parte assim, ó. Esta é a herança dos servos do Senhor. O seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu vou terminar aqui falando da maior herança que esses cidadãos dessa cidade, que está sendo reconstruída, que é o povo de Deus, somos nós. A maior herança dela não é a riqueza, não são as pedras preciosas com as quais elas foram construídas, nada disso. A maior riqueza dessa cidade, dos cidadãos dessa cidade, melhor dizendo, do povo de Deus, que está sendo reconstruído, está sendo restaurado, é parecer-se com Jesus. A herança mais gloriosa que Deus nos deu é nos fazer a imagem do seu Filho. O texto dá provas disso. Lembra quando, olha só o versículo, vamos voltar um pouquinho. O versículo que diz assim, ó, versículo 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Certo? Ok? Pegaram aí? Lembra que Jesus, lá no capítulo 50, versículo 4, é o que tem a língua de erudito. Que Deus deu a ele a língua de erudito. Então Deus ensinou a Jesus e agora está ensinando o seu povo. Então veja, Jesus e o seu povo se parecem. Porque assim como Jesus foi ensinado pelo Pai,
nós, filhos adotados, também somos ensinados pelo mesmo Pai. Então nós estamos nos assemelhando a Jesus, estamos aprendendo da mesma pessoa. Então está parecendo com Cristo nisso. E aqui no final, no versículo 17, lá no final que a gente leu, nós somos chamados de servos do Senhor. Olha, esta é a herança dos servos do Senhor. Irmãos, até aqui, o profeta Isaías não usou servos do Senhor no plural. Ele sempre usou no singular. Lá no capítulo 53, ele fala do servo do Senhor. Não no plural, singular. O servo de Yahvé. Mas agora ele fala no plural. Essa herança dos servos. O que está falando aqui? É que assim como Jesus é o servo, aqueles a quem ele salvou, justificou e está trabalhando neles, fazendo eles santos, como ele é, esses também se tornaram servos de Deus. E essa é a maior herança que alguém pode receber. É se parecer com Cristo. As justiças dele, a justiça que eles agora têm, ou seja, da qual eles estão sendo trabalhados, procedem de Deus, procede de Cristo. A condição deles não poderia ser melhor. Eles são servos de Deus agora por meio de Cristo. E são aceitos diante de Deus por meio de Cristo como justos. Essa é a herança espiritual. A maior herança que alguém pode ter é ser aceito diante de Deus como justo e ser a semelhança e imagem de Cristo. Ser servo de Deus como Jesus é. Então, meus irmãos, é essa herança que Deus promete dar a esses cidadãos, a esse povo que ele está reconstruindo. Eu vou terminar, então, com o que nós aprendemos. Primeiro nós aprendemos, nesse texto que nós vimos hoje, que a esperança nas promessas de Deus devem ser cridas no meio dos mais terríveis problemas. Deus, ele dá todas as promessas que nós vimos aqui. Eu vou reconstruir vocês com pedras preciosas, vocês terão paz, vocês serão fundados em justiça. Tudo isso é dito à cidade, como diz o texto, que estava aflita, arrojada com tormenta e desconsolada. Então, ou seja, a esperança, ela serve para nós nos mais terríveis problemas. Então, nós devemos crer, ainda que cercados de problemas. A promessa de Deus é dada a nós no meio dos problemas. Então, veja, a gente às vezes tem a tendência de crer em Deus quando tudo vai bem. Mas quando as coisas vão mal, aí nós nos esquecemos do Senhor e de suas promessas. Mas é justamente ali que as promessas de Deus mais brilham, na hora das dificuldades, das provações. Então, quando Deus faz essas promessas, faz alguém que está desolada, oprimida, destruída. É lá que as promessas de Deus consolam. Ok? Vamos lá. Nós aprendemos também que através da obra do seu Jesus, Deus não só nos justificou, mas está de fato nos tornando justos. Então lembra que eu falei? Deus resolveu o nosso problema judicial com ele, legal com ele. Ele pagou a dívida nossa em Cristo. Agora o que ele está fazendo? Agora ele está nos tornando como Cristo. Ele pegou pecadores e pagou a dívida deles. E agora ele vai pegar esses pecadores a quem ele salvou e fazê-los à imagem de Cristo. Por dentro e por fora. Lembra? A argamassa cheia de pedras preciosas. As torres e muralhas também. Então ele está nos tornando mais parecidos com Cristo. Por dentro, por fora. Terceiro, nós aprendemos que a maior glória que um homem pode alcançar é ser feito à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Qual que é a maior nossa herança? Qual que é a maior herança nossa? É ser a imagem de Jesus Cristo. É por isso que a gente começa, diácono Gessé, a entender melhor, meu irmão, e suportar melhor os nossos sofrimentos. Porque os nossos sofrimentos, dentro da providência divina, estão ali para nos tornar mais parecidos com Cristo. Mais pacientes, mais perdoadores, mais parecidos com Ele. E é isso que importa. Alguém pode passar essa vida toda, querida Lucy, sem muitos sofrimentos. Mas se ele não é
feito à imagem de Cristo, ele é o mais infeliz dos homens. Ainda que ele tenha muito dinheiro, muita saúde. Mas alguém pode ser oprimido, atribulado, intensamente. Mas se tudo isso que ele está passando está fazendo com que ele seja mais parecido com Cristo, ele é o mais bem-aventurado dos homens. Porque o que mais importa é ser a imagem e semelhança de Cristo e Jesus. É o que mais importa. Então, nos nossos sofrimentos, aproveitemos nossos sofrimentos para sermos mais parecidos com Cristo. Quando alguém nos ofender, eis uma chance de ser mais parecido com Cristo. Quando alguém nos trair, eis uma chance de ser mais parecido com Cristo. Quando a tentação chegar, eis uma chance de resistir como Cristo resistiu em seu espírito. Mais parecido com Cristo. Sempre. É a maior glória que alguém pode ter. Ok? Voltar ao princípio, né? Passamos o homem a nossa imagem. semelhança. Porque a nossa imagem hoje é como pegar uma pedra e bater nesse guito. Tudo Estraçalhada, não é isso? Não é? Mas aquela imagem gloriosa está sendo reconstruída agora. E é isso mesmo, né? O Pedro Antônio lembrou bem. Porque o plano de Deus é nos fazer voltar àquela imagem e semelhança com a qual nos criou lá no início. E criou Deus Adão e Eva à imagem e semelhança dele. Quando nós caímos, essa imagem ficou obscurecida. O que em Cristo Deus está fazendo? Ele está restaurando essa imagem. Ele está limpando. Para quando chegar o dia dele, nós sermos feitos novamente. E para sempre. A imagem e semelhança de Deus. De Cristo Jesus. Para terminar, nós aprendemos que em Cristo nós podemos estar seguros agora e no porvir. Todas as coisas cooperam para o bom propósito de Deus, para a vida de seu povo, ou na vida de seu povo. Então, tudo o que acontece, lembra? Toda arma forjada contra vós não prosperará. Ainda que hajam contendas, elas não chegarão em vocês. Aquele que levantar contra vocês, ele cairá diante de vocês. Então, nós podemos estar seguros agora e no porvir. Porque todas as coisas, as conspirações contra nós, as pessoas que se levantam, as coisas que nos acontecem, tudo coopera para o bom propósito de Deus na vida do seu povo. É o que nós aprendemos aqui. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos.